A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, 48 seleções disputarão o principal torneio do futebol mundial e, para chegar até lá, algumas confirmaram seu favoritismo, outras encerraram longos jejuns e algumas conquistaram classificações históricas. Neste vídeo, vamos analisar as campanhas das seleções classificadas pelas eliminatórias da Conmebol, CONCACAF, AFC e OFC. Então já deixa o like e se inscreva no canal e vamos relembrar as campanhas nas eliminatórias da Copa Parte 1. Após conquistar o mundo no Catar, a Argentina iniciou um novo ciclo cercado de expectativas. A missão de confirmar o favoritismo foi cumprida com autoridade, graças à manutenção da base campeã e ao surgimento de novos talentos. Durante toda a campanha, a seleção mostrou equilíbrio entre experiência e renovação, mantendo a competitividade mesmo diante de adversários tradicionais do continente. A classificação antecipada reforçou a impressão de que os argentinos continuam entre as grandes potências do futebol mundial. Agora o objetivo é claro, tentar defender o título e escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória. As eliminatórias de 2026 representaram um período de reconstrução para o Brasil. Entre mudanças de comando, oscilações de desempenho e a busca por uma identidade coletiva, a equipe precisou superar momentos de pressão para confirmar sua classificação. A reta final trouxe maior consistência, impulsionada por uma geração talentosa e pela expectativa criada em torno do trabalho de Carlo Ancelotti. Mesmo sem o brilho de outras campanhas classificatórias, a seleção garantiu presença em mais um Mundial e chega aos Estados Unidos, México e Canadá, determinada a encerrar um jejum que já dura mais de 2 décadas. Ausente da Copa de 2022, a Colômbia encarou as eliminatórias com o objetivo de recolocar o país entre os protagonistas do continente. A resposta veio dentro de campo. Com uma equipe equilibrada, competitiva e capaz de enfrentar qualquer adversário, os colombianos construíram uma campanha consistente e raramente ficaram fora da zona de classificação. O retorno ao Mundial representa a consolidação de um novo ciclo e reforça a confiança de uma torcida que sonha reviver os melhores momentos da geração que marcou época na última década. O Equador segue colhendo os frutos de um projeto que vem sendo desenvolvido há vários anos. A combinação entre juventude, intensidade física e organização tática permitiu que a seleção realizasse mais uma campanha competitiva nas eliminatórias. Mesmo enfrentando rivais tradicionais e jogos de alta pressão, os equatorianos demonstraram regularidade e conquistaram a classificação com méritos. A presença em mais uma Copa do Mundo confirma o crescimento do futebol do país e aumenta a expectativa para ver até onde essa geração pode chegar no maior palco do esporte. Durante anos, o Paraguai viveu a frustração de ficar fora das Copas do Mundo. Desta vez, porém, a história foi diferente. Com uma equipe disciplinada, competitiva e extremamente comprometida taticamente, os paraguaios conseguiram transformar regularidade em classificação. O retorno ao Mundial representa muito mais do que uma vaga. Simboliza a reconstrução de uma seleção tradicional que esteve presente em momentos importantes da história recente do futebol sul-americano. Agora, a missão será transformar o entusiasmo da classificação em uma campanha capaz de surpreender novamente o mundo. O Uruguai iniciou um novo capítulo de sua história com Marcelo Bielsa. A seleção apresentou um futebol intenso, agressivo e competitivo durante boa parte das eliminatórias, conquistando resultados expressivos contra rivais diretos. Além da experiência de nomes consagrados, a campanha destacou a consolidação de jovens talentos que representam o futuro da Celeste. A classificação foi consequência natural de um trabalho consistente que devolveu entusiasmo à torcida uruguaia. Com tradição, qualidade e uma identidade bem definida, o país chega ao Mundial acreditando que pode ser uma das surpresas da competição. O Canadá chega à Copa de 2026 cercado por expectativas cada vez maiores. Após retornar ao cenário mundial no Catar, a seleção manteve a evolução observada nos últimos anos e consolidou uma geração que ajudou a transformar o futebol do país. Com jovens talentos atuando nas principais ligas do mundo e uma estrutura cada vez mais profissional, os canadenses enxergam a próxima Copa como uma oportunidade de dar mais um passo adiante. Jogando em casa, a equipe terá a chance de disputar o Mundial mais importante de sua história diante de sua própria torcida. Poucos imaginavam que Curaçao estaria entre os classificados para a maior Copa do Mundo da história.
A seleção caribenha aproveitou o crescimento do futebol local e a chegada de atletas com experiência internacional para construir uma campanha memorável. A classificação inédita representa um marco histórico para o país e simboliza a ascensão de uma equipe que, há poucos anos, ainda buscava espaço entre as seleções mais competitivas da região. Agora, Curaçao terá a oportunidade de viver pela primeira vez a experiência de disputar uma Copa do Mundo. Os Estados Unidos entram na Copa de 2026 vivendo um momento de enorme projeção internacional. A seleção reúne atletas consolidados nas principais ligas da Europa e conta com uma das gerações mais talentosas de sua história recente. Jogando em casa, os norte-americanos terão a responsabilidade de representar um dos países sede e, ao mesmo tempo, a oportunidade de aproveitar o apoio da torcida para buscar uma campanha histórica. O objetivo é, claro, superar os resultados das últimas edições e se afirmar definitivamente entre as principais forças do futebol mundial. Poucas seleções chegam à Copa carregando uma história tão simbólica quanto a do Haiti. Em meio a desafios estruturais e dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, a equipe encontrou forças para construir uma campanha memorável e retornar ao principal palco do futebol mundial. A classificação representa uma conquista esportiva e também um motivo de orgulho nacional. Para uma geração que cresceu vendo o país distante das grandes competições, a vaga para 2026 simboliza um recomeço e uma oportunidade única de mostrar seu valor ao mundo. Acostumado a disputar Copas do Mundo, o México terá uma oportunidade especial em 2026. Jogando em casa, a seleção mexicana carregará a expectativa de milhões de torcedores que sonham com uma campanha memorável. O país possui tradição, experiência e uma forte cultura futebolística, fatores que costumam tornar o Tri um adversário difícil em grandes competições. Depois de participações consistentes nas últimas décadas, os mexicanos chegam ao próximo Mundial determinados a superar a barreira das oitavas de final e buscar um resultado que entre para a história do futebol nacional. O Panamá deixou de ser uma surpresa para se tornar uma realidade dentro do futebol da CONCACAF. A seleção construiu uma campanha segura e demonstrou maturidade para enfrentar adversários tradicionais da região. A vaga para a Copa de 2026 representa a continuidade de um processo de crescimento que começou há mais de uma década e ganhou força com a histórica classificação para o Mundial da Rússia. Agora, os panamenhos chegam mais experientes, mais preparados e determinados a conquistar resultados ainda melhores no cenário internacional. A Arábia Saudita iniciou as eliminatórias carregando a responsabilidade de manter a sequência de participações em Copas do Mundo. Apesar da forte concorrência asiática, a seleção mostrou regularidade e conseguiu confirmar sua vaga entre os representantes do continente. Nos últimos anos, os sauditas investiram no desenvolvimento do futebol local e aumentaram sua competitividade internacional. O resultado é uma equipe mais experiente, acostumada a enfrentar grandes adversários e que chega ao Mundial de 2026 determinada a repetir atuações marcantes como a vitória sobre a Argentina na Copa do Catar. Desde sua entrada na AFC, a Austrália se consolidou como uma das seleções mais competitivas do continente. Nas eliminatórias para 2026, os Socceroos enfrentaram adversários tradicionais, mas conseguiram manter o padrão de desempenho que marcou os últimos ciclos. A equipe combina experiência internacional, organização tática e uma forte cultura competitiva, fatores que ajudaram a garantir mais uma classificação. Depois da boa campanha realizada no Catar, os australianos chegam ao próximo Mundial acreditando que podem novamente superar expectativas e avançar para as fases eliminatórias. O Catar vive o período mais importante de sua história no futebol. Depois de sediar a Copa do Mundo de 2022 e conquistar títulos continentais relevantes, a seleção manteve sua evolução durante as eliminatórias para 2026. O trabalho desenvolvido ao longo da última década continua gerando resultados, permitindo que o país dispute espaço com as principais forças da Ásia. A classificação representa mais um passo dentro de um projeto ambicioso que busca consolidar o Catar como uma presença frequente nos grandes torneios internacionais. Agora, a missão será mostrar que a experiência adquirida nos últimos anos pode render uma campanha competitiva no Mundial. A Coreia do Sul entrou nas eliminatórias com a responsabilidade de manter uma das sequências mais impressionantes do futebol mundial. A equipe respondeu à altura, mostrando organização, intensidade e qualidade técnica ao longo da campanha. Liderada por jogadores experientes que atuam nas principais ligas europeias, a seleção confirmou sua vaga sem grandes sustos e reforçou sua posição entre as potências asiáticas.
Com tradição, experiência e uma identidade de jogo consolidada, os sul-coreanos chegam à Copa de 2026 sonhando em repetir campanhas históricas e avançar novamente para as fases decisivas. Poucas seleções asiáticas demonstraram tanta regularidade nas últimas décadas quanto o Irã. Mais uma vez, a equipe construiu uma campanha segura e eficiente para garantir sua presença no Mundial. Com jogadores experientes e um estilo de jogo competitivo, os iranianos souberam administrar a pressão dos confrontos decisivos e confirmaram sua vaga entre os representantes do continente. A expectativa agora é transformar essa consistência das eliminatórias em uma campanha histórica dentro da Copa do Mundo, algo que a torcida sonha há muitos anos. O futebol iraquiano sempre conviveu com desafios dentro e fora de campo, tornando cada conquista ainda mais significativa para sua torcida. Nas eliminatórias para a Copa de 2026, a seleção mostrou organização, competitividade e maturidade para enfrentar algumas das principais forças da Ásia. A classificação representa a recompensa de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e devolve o Iraque ao cenário mundial após um longo período de ausência. Com uma geração talentosa e o apoio apaixonado de sua torcida, os iraquianos chegam ao Mundial determinados a escrever um novo capítulo em sua história e mostrar a evolução do futebol do país. O Japão continua sendo um exemplo de planejamento e evolução dentro do futebol mundial. Durante as eliminatórias, a seleção mostrou novamente sua capacidade de competir em alto nível e garantiu sua classificação com autoridade. A presença de jogadores atuando nas principais ligas da Europa fortaleceu ainda mais uma equipe que já se destaca pela organização tática e pela intensidade coletiva. Depois de surpreender nas últimas Copas, os japoneses chegam a 2026 com ambições ainda maiores. O objetivo é transformar o respeito conquistado internacionalmente em uma campanha inédita nas fases mais avançadas do torneio. A classificação da Jordânia representa um dos momentos mais importantes da história esportiva do país. Embalada pelo crescimento demonstrado nos últimos anos e pela excelente campanha recente na Copa da Ásia, a seleção conseguiu superar adversários tradicionais e assegurar uma vaga inédita no Mundial. O feito simboliza a evolução do futebol jordaniano e coloca o país entre as grandes surpresas da Copa de 2026. Agora, a equipe terá a oportunidade de disputar o torneio mais importante do planeta pela primeira vez, carregando consigo uma das histórias mais inspiradoras desta edição. O Uzbequistão passou anos batendo na trave nas eliminatórias asiáticas, mas desta vez a história teve um final diferente. A seleção construiu uma campanha consistente, demonstrou maturidade nos momentos decisivos e conquistou uma classificação inédita para a Copa do Mundo. O feito é resultado de um longo processo de desenvolvimento do futebol nacional, que investiu em formação de atletas e fortalecimento de suas estruturas. A vaga histórica foi celebrada em todo o país e transformou a geração atual em uma das mais importantes da história do esporte uzbeque. A Copa do Mundo de 2026 marca um momento histórico para o futebol da Oceania. Pela primeira vez, a confederação recebeu uma vaga direta para o Mundial, e a Nova Zelândia não desperdiçou a oportunidade. Principal força da região desde a saída da Austrália para a AFC, os All Whites confirmaram o favoritismo ao longo das eliminatórias e garantiram seu retorno à competição mais importante do planeta. A classificação encerra uma espera que durava desde a Copa de 2010 e simboliza a consolidação do domínio neozelandês no continente. Agora, o desafio será transformar essa superioridade regional em competitividade diante das grandes potências do futebol mundial. Se você curtiu esse formato, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos e comenta aqui embaixo qual classificação mais te surpreendeu. Ainda teremos a parte 2 com a África e a Europa. Então continuem conferindo os conteúdos do canal. Um abraço e até mais.